Pronto, já está gravando então. Assim, galera, na aula passada, né, como a gente ganhou ali algumas aulas que não estavam no calendário, a gente começou uma discussão sobre o mercado de capitais, né? E na aula passada a gente finalizou uma introdução ali, né, super rápida, a gente tinha já um material pronto a respeito de renda fixa. E aí hoje eu fiquei de passar para vocês um pouco mais sobre renda variável, que eu acredito que vocês devam ter ficado curiosos sobre o que é realmente, mas eu vou fazer um pouco diferente, né? Na aula de hoje, como a nossa última aula antes da avaliação, eu vou fazer a revisão do conteúdo, tá? Porque a gente tem bastante conteúdo desde o começo do segundo bimestre. E eu vou ficar devendo para vocês esse finalzinho da parte de renda variável, tá? Que inclusive super relevante, né? Eu acho que é plus, né? É aquilo que não estava no inventário de vocês, mas que eu acho que é interessante a gente finalizar. A gente fala um pouquinho sobre ações, a gente pode falar um pouco sobre criptoativos. Está acontecendo muita coisa sobre criptoativos, inclusive hoje tiveram algumas reviravoltas, eu quero colocar isso para vocês também. Quero falar um pouco sobre a possibilidade de usar o mercado de capitais como forma de pensar na poupança para a aposentadoria, que a gente chama isso de carteira previdenciária, que é muito relevante, que é uma discussão que eu quero muito ter com vocês, que são todos jovens, que eu acho que eu até já falei algumas vezes, mas eu quero reforçar isso também, tá? Então, falar de dividendos, falar de fundos de investimento imobiliário, é uma coisa, falar sobre PGBL, VGBL, que são fundos específicos para aposentadoria, tá? Então, eu vou ficar devendo para vocês esse finalzinho, porque realmente é muita coisa que só isso já dá um dia inteiro de discussão. Como a gente tem uma aula curtinha, eu quero aproveitar hoje para poder fazer uma revisão geral do nosso conteúdo, tá? Então eu estou com todos os slides abertos aqui, vamos torcer para o meu computador não travar, mas se travar, a gente dá um jeito e continua, tá certo? Então eu vou passando para vocês os conteúdos, todo mundo então aí com papel e caneta, estou gravando, então vai estar depois no Classroom, se alguém ficar com dúvida, se alguém não puder participar hoje também. Se alguém não assistiu a aula desse conteúdo também, pode ficar tranquilo, que a gente vai poder ter várias formas de tirar as dúvidas também, beleza? Antes de eu passar sobre o conteúdo, eu quero falar um pouco sobre a nossa avaliação, sobre como vai ser a nossa avaliação, né, que está prevista para a semana que vem. Então, segunda-feira da semana que vem, já começamos as nossas avaliações. Como no semestre passado, nossas avaliações também serão remotas, no bimestre, né? Elas também serão remotas, então a gente vai fazer uma avaliação tradicional, uma prova tradicional, porém ela vai ser feita por meio do formulário, né, de questões, como vocês fizeram já no bimestre passado, e ela vai ficar disponível para vocês durante toda a semana de provas. Então, a partir da segunda-feira até a sexta-feira, vai ficar aberto para vocês esse formulário, para que vocês possam fazer a avaliação de vocês. Vai ser também uma avaliação subjetiva, né? Ou seja, vocês vão poder consultar, vão poder analisar os materiais, vão poder assistir vídeo, consultar outros materiais que vocês queiram consultar, tá? E as respostas elas vão ser subjetivas. Novamente, acho que não precisa nem pedir, né? É importante que mesmo que vocês possam consultar, consultem o material de vocês, não consultem a resposta do coleguinha, porque isso aí pode prejudicar a nota de vocês. Teve gente que não ficou com uma nota tão legal por conta disso. Então, pode consultar, então consulta geral menos a resposta do colega, porque aí é sacanagem, né? Já pode fazer a prova por consulta, né, Gabriel? E ainda consulta a prova do coleguinha, aí é sacanagem, não é não? Então vamos consultar o nosso material, vamos consultar na internet, consultar vídeo, pode consultar onde quiser, beleza? A prova vocês podem começar a fazer na segunda e terminar na sexta, pode editar antes de mandar, pode ficar à vontade, beleza? E aí a nossa prova vai ser uma prova bem tradicional, porque a gente tem bastante conteúdo e a gente precisa avaliar tudo isso, certo? Então, onde é que tudo começou, né? Onde é que tudo começou? Nosso conteúdo, ele começou lá em macroeconomia. A gente finalizou o primeiro bimestre, né, encerrando o conteúdo de micro. E a gente lá na aula 7, a gente lançou então o conteúdo do segundo bimestre, que é o conteúdo de macroeconomia. Então, pergunta de prova, né? O que diferencia a macroeconomia da microeconomia? Quem aí quer responder essa pergunta?
como que você pode diferenciar o estudo da macroeconomia para a microeconomia? Alguém se habilita? Olha só. A palavra já diz tudo, meu povo. Microeconomia, ela vai estudar uma relação pequena, micro, que está limitada a uma relação entre quem produz e entre quem consome. Então, a microeconomia ela vai estar limitada às relações entre produtores e consumidores. Então, quando a gente fala do cliente, quando a gente fala da empresa, de quem oferta, quem produz e oferta um produto, a gente está falando de microeconomia. Então, quando eu falo do preço do arroz, eu estou falando de microeconomia. Quando eu falo do nível de salário do Mato Grosso do Sul, eu estou falando de microeconomia. Por quê? Porque eu estou falando de um contexto restrito a um determinado mercado, ou a um determinado segmento, ou inclusive a uma determinada região. Tá? Então, quando eu coloco algo que é restrito a uma relação comercial, a uma relação ali de oferta e de demanda, eu estou falando de microeconomia, que foi o que a gente estudou lá no começo, lembra das leis básicas e tal. E aí, quando a gente vem para o segundo bimestre e a gente entra em macro, a macroeconomia ela sai dessa visão reduzida, onde eu estou falando apenas de um segmento, apenas de uma relação de mercado, apenas de um tipo de produto. Então, eu não estou falando do preço, do aumento do preço do arroz. Eu estou falando da cadeia global, por exemplo, e do impacto do câmbio, né, do dólar, da valorização do dólar no mundo, nas economias. Opa, isso aí vai impactar Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, o mundo inteiro. Então isso passa a ser macroeconomia. Por quê? Porque essas variáveis elas são consideradas de forma agregada. Ela vai juntar um emaranhado de informações como taxa de câmbio, taxa de juros, inflação, produto interno, né, que é o crescimento da economia, desenvolvimento econômico, questão ambiental, e ela junta tudo isso e a macroeconomia vai principalmente olhar para as economias dos países. Então, eu estou falando pelo menos de uma economia de uma nação, de um país. Eu não estou falando da saca do arroz lá no interior do Mato Grosso. Eu estou falando da economia brasileira. Eu estou falando da economia chinesa. Eu estou falando da economia russa. E isso é macroeconomia, porque ela envolve todas as variáveis da economia daquela nação. Toda a produção de bens, todo o consumo, toda a demanda. Ou seja, são essas variáveis de forma agregada. E as variáveis macroeconômicas, né? De novo, inflação, PIB. Eu acho até que eu trago aqui nos próximos slides. Olha só. PIB, inflação, salários, juros, moeda, câmbio, crescimento econômico, distribuição de renda. Todos esses indicadores falam sobre qual é a condição da saúde econômica do país naquele momento. Isso aqui é matéria lá da nossa primeira aula de macroeconomia. Então, quando eu falo do PIB, né, se o PIB cresceu ou se o PIB reduziu, eu estou falando do nível de produção, de crescimento da economia. Né? Quando eu falo que a taxa de juros subiu, né, taxa de juros, leia-se taxa Selic no Brasil, né, taxa básica de juros, ela está próxima de 0, ela está próxima de 10, ela está próxima de 5, o que isso representa para a saúde do país? Isso é bom? Isso é ruim? Né? A inflação, qual que é o impacto da inflação na economia de um país? Quando eu tenho uma inflação muito alta, né, o que acontece com os preços ao consumidor quando eu tenho uma inflação? O que é a inflação? Quais são os indicadores de inflação? O que é um IGPM? O que é um IPCA? Tá? Então é importante a gente entender que essas variáveis macroeconômicas elas falam sobre a saúde financeira e econômica de uma nação, tá certo? E de quem que é a responsabilidade gerir a macroeconomia de uma nação? É lógico, é da presidência da República, por intermédio, normalmente, do seu ministro da Economia, da Fazenda,
ministro de Finanças, vai depender da nação e de como ela chama esse indivíduo. Então, no caso do Brasil, o responsável por gerir as políticas macroeconômicas é o nosso ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, tá? E é essa a pessoa responsável por, juntamente com a equipe econômica, que envolve o Banco Central, né, que envolve o próprio o presidente da República, que envolve os próprios outros ministros das outras pastas. É ele quem vai gerenciar as políticas macroeconômicas de um país, tá certo? Pessoal, dúvidas até agora? Alguém ficou com alguma dúvida na época? Não? Então, o que é macroeconomia? É o estudo das variáveis de uma economia, de uma nação, de forma agregada, tá certo? E essas variáveis representam a saúde econômica de uma nação. Perfeito? Quais são os principais problemas que a macroeconomia precisa resolver, né? Quando a gente fala de problemas, por quê? Porque elas realmente existem como problemas. Quando o ministro da Economia entra no gabinete e ele assume o ministério, ele de cara vai ter que resolver, olha, eu tenho que gerar emprego, eu tenho que controlar a inflação. Lembrando, o que é a inflação? É a variação descontrolada dos preços de uma economia. E a variação generalizada. Não é um precinho que aumenta aqui, não é outro precinho que aumenta acolá, tá? É o aumento generalizado, ou seja, eu tenho um aumento de todos os preços ou de uma grande parte dos preços de uma determinada economia. Isso é ruim, é péssimo, por quê? Porque ele consome o poder de compra do cidadão. Né? Então, se você ganha R$1.000 e os preços aumentam num período de um mês, significa que os seus R$1.000 perderam valor, eles não compram mais a mesma coisa. Isso é inflação, certo? Então, um dos problemas da economia é controlar esses preços. Como é que o ministro da Economia controla a inflação, minha gente? Qual que é a principal, não é a única, mas qual é a principal política macroeconômica de controle inflacionário? Olha que pergunta boa para a prova. Vamos lá, meio ponto para quem responder essa. Imaginário. Eu vou perguntar de novo. Qual é a principal política macroeconômica de controle inflacionário? A taxa de juros. Meio ponto imaginário para você, Sandra. Anota ele aí no seu caderno. Pode anotar. Exatamente, é a taxa de juros. Né? No Brasil a gente chama ela de Selic, taxa Selic. Beleza? Que inclusive nessa quarta-feira agora, provavelmente, eu acho que é na quarta, tem reunião do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, que é um órgão do Banco Central, que vai provavelmente continuar subindo a nossa taxa Selic. Ela está em alta. Lembra? Ela teve uma queda lá de 2016 para baixo, 2014, se não me engano. Ela estava em tal por cento, 14%. Aí ela veio caindo, ela chegou a 2%, que foi uma taxa histórica, né? Uma taxa de juros super baixa. E agora ela está crescendo de novo. Por quê? Ela está crescendo de novo porque, em função principalmente da pandemia, a gente se encontra num processo inflacionário. Ou seja, os preços estão subindo. Mas principalmente porque os preços estão subindo principalmente em função da ausência da oferta de insumos. Né? Nem tanto pelo consumo muito alto. As pessoas não estão consumindo muito. Né? Vocês estão consumindo pra caramba? Eu não, eu estou segurando aqui, pandemia, a gente não sabe do futuro. Então esse processo inflacionário ele não é principalmente em função da grande demanda, ele é principalmente em função da baixa disponibilidade de produtos no mercado. Se eu tenho pouco produto, o que acontece com o preço do produto? Né? E eu tenho muita demanda para esse produto, mas eu tenho pouca oferta desse produto no mercado. A tendência é que os preços subam. Mas mesmo assim, a equipe econômica optou por uma medida de aumento da taxa básica de juros da economia para poder frear o consumo.
como uma estratégia para poder reduzir novamente os preços da economia. Ou seja, se as pessoas não forem consumindo assim que a economia volta a girar, se elas não forem desesperadamente pegar empréstimo para comprar casa, pegar empréstimo para comprar carro, né, contrair financiamento, contrair dívida e tal, automaticamente a tendência é que os preços se mantenham estáveis. Tá certo? Então, você está certíssima, Sandra. A principal, não é a única, mas a principal medida de controle inflacionário é a taxa de juros, taxa de juros básica da economia. Beleza? E aí o terceiro problema da macroeconomia é o crescimento do PIB. Né? Ou seja, eu preciso gerar emprego, ou seja, eu preciso fazer com que as pessoas tenham emprego para poder viver. Eu preciso controlar o aumento da inflação. E eu também preciso gerar crescimento da economia. Beleza? Até aí está tudo certo. São três coisas que eu preciso fazer enquanto ministro da Economia. O problema qual é e por que eles são problemas? Porque normalmente, quando eu opto por resolver um destes problemas, eu acabo com a medida que eu vou usar para poder gerar emprego, por exemplo, eu posso produzir o quê? Eu posso produzir inflação. Quer um exemplo? Digamos que nós vamos fazer um programa aqui a partir de amanhã, eu virei ministro da Economia e eu sou pró-emprego, tá? Eu sou do social, eu quero políticas sociais e nós vamos gerar emprego e se não tiver emprego nós vamos dar dinheiro pro povo, tá? Vamos produzir dinheiro e vamos dar dinheiro pro povo. Qual é o primeiro impacto disso? Todo mundo vai ter dinheiro. Se todo mundo tem dinheiro, não falta dinheiro mais para ninguém, significa que todo mundo vai sair desenfreadamente comprando tudo. Gabriel, se você ganhar agora 50 mil reais, o que você vai fazer com esse dinheiro? Do nada, que aparecer no teu bolso. 50 conto. Rapaz, 50 conto? Se bem que não dá pra fazer muita coisa não, né, professor? Eu investi numa casa. Eu ia comprar um carrinho. Né? Carrinho, carro eu já tenho. Acho que... Não é? Compra, sei lá, mas agora imagina todo mundo que está aqui na sala agora, de repente brotar 50 mil no bolso. Né? A gente já fazia um estrago. Agora imagina na sua cidade, todo mundo com 50 mil a mais no bolso. Não vai ficar uma loucura? Tipo, se eu quero comprar carro, a Sandra quer comprar carro, é que eu não estou vendo mais o pessoal, mas tem o Lucas, tem eu acho que Vitor, enfim, tem uma galera que está aí hoje. Imagina se todo mundo fosse comprar carro, o que ia acontecer com os carros na tua cidade, na nossa cidade? Ia ter carro para todo mundo comprar? O valor ia subir também, né? Com certeza não ia ter carro para todo mundo. E se não tem carro para todo mundo, quem tem 10 carros para vender, o que ele vai fazer com o preço do carro, Vitor? Subir pra caramba. Ele vai colocar o preço que ele quiser, meu irmão, porque ele sabe que todo mundo tem dinheiro. Então, essa ideia, olha só, se algum socialista, essa aula está gravada, eu não podia falar isso, mas se algum socialista chegar e disser para você, a gente precisa dar dinheiro pro povo, né? A gente precisa distribuir dinheiro pro povo, não estou dizendo que não tem que ter política social, tá? É necessário, é importante, ela precisa existir, mas distribuir dinheiro para o povo de forma desenfreada, e eu já ouvi isso de políticos, né? Dizendo, né, eu vou produzir dinheiro e eu vou dar dinheiro para o povo. O que isso vai acontecer? A intenção pode ser a mais positiva do universo. Mas quando você dá dinheiro para o povo, o máximo que você vai conseguir é sacanear com o próprio povo. Né? Por quê? Porque o consumo vai aumentar, os preços vão aumentar e aquela pessoa que era pobre ficou rica, volta a ficar pobre. Vocês entenderam? Então, por que é um problema? É um problema porque normalmente o remédio para um problema faz com que o outro problema aumente ou apareça. Tá? Então, beleza, não vamos dar dinheiro para o povo. Beleza? O professor já explicou que não pode dar dinheiro para o povo. Então, a gente vai deixar o povo se lascar e não vamos dar dinheiro para ninguém, não vamos fazer política de estímulo, porque o professor falou que isso vai gerar inflação. Beleza. Mas aí o teu país não vai crescer, a tua economia não vai crescer, você não vai conseguir gerar desenvolvimento. Por quê? A população está crescendo. A população está aumentando. Do Brasil e do mundo inteiro.
Então, se você continuar com a mesma quantidade de riqueza num país durante 5 anos, mesma quantidade de riqueza, então não vamos crescer nada, porque se a gente crescer, a gente gera inflação. Mas a quantidade de pessoas aumenta. Logo, eu vou ter a mesma quantidade de riqueza para mais pessoas. Então, eu estou dividindo o mesmo valor com mais gente. Ou seja, está faltando dinheiro. As pessoas estão mais pobres. Só porque teve mais gente. Então, eu preciso fazer com que a economia cresça. O meu PIB precisa aumentar. Certo? Então, eu não posso simplesmente não investir no meu país, eu não posso simplesmente não investir no crescimento, eu não posso não investir na geração de emprego, porque senão meu país não cresce, minha economia fica estagnada e a gente pode virar uma subnação aí novamente. Então, olha a dor de cabeça do ministro da Economia. Todo dia ele precisa pensar nisso. Ele precisa ir nivelando isso de forma precisa para que ele consiga, né, minimizar o impacto de uma, mas sem deixar de atender a outra. A gente chama isso de conflitos macroeconômicos. E eu acho que isso é muito relevante que a gente leve dessa aula, porque é uma discussão super importante que vocês vão ouvir o tempo todo. Isso aqui a gente já falou, exatamente isso aqui, os conflitos. E como que a equipe econômica vai trabalhar para tentar manter as metas, né, que ele definiu, então, os objetivos que ele definiu para a política macroeconômica. Ele vai poder, eu não vou entrar nisso aqui de novo, porque é bastante conteúdo, mas ele vai lançar mão de política monetária, política cambial, política fiscal e política de renda. Tá? Sempre pensando, qualquer uma dessas políticas, elas vão ser ora expansionistas, ora retracionistas. Pergunta de prova. O que é uma política macroeconômica, independente de qual seja, expansionista? Vamos lá, pessoal, vocês lembram? O que é uma política econômica expansionista? Vai cair alguma coisa provavelmente sobre isso. Não? Olha lá. Uma política macroeconômica, independente de qual seja, que pode ser monetária, cambial, fiscal ou de rendas. Aqui vocês não se preocupem que eu não vou entrar tanto. Mas uma política macroeconômica expansionista é aquela que normalmente visa aquecer a economia de alguma forma. Visa fazer com que a economia se aqueça, aumente o consumo principalmente. Tá certo? No caso da política monetária, né? Na política monetária eu posso trabalhar para começar, a quantidade de moeda interfere. Eu acabei de falar. Se a gente simplesmente aumentar a produção de moeda, isso não vai resolver o problema basicamente. Tá? Mas quando eu falo de oferta da moeda, eu estou falando principalmente do custo dessa oferta. Então, política monetária, leia-se taxa de juros básica da economia, que é a principal política monetária. Tem outras, mas a principal é a taxa de juros. Então, quando eu deixo o dinheiro mais caro ou mais barato, quando eu deixo o dinheiro mais barato, eu estou fazendo uma política monetária expansionista. Por quê? Porque as pessoas vão ter mais acesso a dinheiro e elas vão consumir mais. Então, ela está expandindo a economia. Quando eu faço uma política monetária retracionista, eu estou deixando o dinheiro mais caro. Então, as pessoas não vão ter tanto acesso ao dinheiro, que é o que está acontecendo agora. A taxa de juros está em alta, com tendência de alta. Logo, ela é uma política de retração. Ela é uma política que quer fazer com que as pessoas se recolham, deixem de consumir. Tá certo? Então, ela é uma política macroeconômica retracionista. Certo? E aí a gente vai ter esses 4 tipos. A monetária, quando a gente fala da oferta do dinheiro, e aí normalmente a gente vai ter a taxa de juros como a principal, tem outras, mas a taxa de juros é a principal política monetária. Eu tenho a política cambial, que é a oferta, a gestão, né, da oferta de moeda estrangeira para com a moeda local. E aí quando eu falo de política cambial, eu vou falar de políticas que, ora, facilitam a entrada de moeda estrangeira, o acesso à moeda estrangeira, porque isso faz com que a nossa economia fique mais aquecida de moeda estrangeira, né? Ou ela dificulte essa entrada, fazendo com que a moeda estrangeira saia do nosso país, né? Para que isso possa ter algum tipo de impacto na nossa moeda, né? Valorizando ou desvalorizando a nossa moeda. Isso também é uma política macroeconômica.
Política fiscal, principalmente quando a gente fala de tributações, de taxas, né, da receita do governo, né, do que ele vai fazer com o dinheiro que ele recebe de tributos, de impostos, e o investimento desse dinheiro, para onde que esse dinheiro vai, tá? Tem que ter dinheiro para poder fazer investimentos, estrada, aeroportos e tal. Então, quando o governo aumenta um tributo, um imposto, gera uma taxa, isso é política fiscal, que também pode ser expansionista ou retracionista. Eu posso colocar um tributo aqui para poder retrair um pouco, por exemplo, a tomada de empréstimo num banco X, né? Ou eu posso conceder uma isenção X para poder expandir a economia. Também é uma política. E a última política de rendas, que é exatamente a distribuição de renda, em algumas situações, de alguns pontos onde eu tenho uma renda superavitária para onde eu tenho uma renda deficitária, né? Então, por exemplo, eu posso pegar dinheiro do imposto de renda e repassar esse dinheiro do imposto de renda para políticas de educação, por exemplo, para bolsas educacionais, para o FIES, né, para o Bolsa Família, para auxílio. Então, eu estou transferindo a renda, uma renda excedente, para onde está faltando renda, para um público que precisa de renda naquele momento, naquela situação. Então, essas são 4 políticas macroeconômicas que o governo federal pode lançar mão para poder expandir ou retrair a economia, dependendo da situação, dependendo da necessidade. Ficou claro, pessoal, essa situação? O que é uma política macroeconômica? Política macroeconômica, então, são as formas que o governo tem de atingir os seus objetivos macroeconômicos. Beleza? Posso passar? Isso aqui tudo é teoria. Se vocês quiserem dar uma lidinha depois com calma, vale muito a pena, tá? Bom, e aí a gente vai então para o nosso próximo conteúdo. Deixa eu abrir aqui para poder projetar para vocês. Só um instantinho. Aí na aula seguinte, né, a gente teve uma aula exclusiva sobre a inflação e PIB. Deixa eu só projetar. Mas que a gente já havia discutido também boa parte desse conteúdo, então não era novidade para vocês, tá? Mas é importante eu resgatar aqui alguns detalhes para a gente não esquecer. Então, olha lá, né? A gente viu que a inflação, ela é, então, o aumento generalizado dos preços de uma economia, não é qualquer aumento de preço, tá? Vocês precisam anotar isso para quem ainda não anotou. Então, não é aumentou o preço da pipoca, a inflação. Não ainda. Pode vir a ser? Pode. Desde que isso reflita um cenário geral da economia. Porque aumentou o combustível, aí por conta do aumento do combustível, aumentou o frete, por conta do preço do frete, aumentou o preço da pipoca. E se isso aconteceu com todo o segmento, né, agro do Brasil, por conta do aumento do combustível, aí a gente tem um aspecto inflacionário. Porque a gente começa a perceber o aumento do preço generalizado, tá certo? E aí, como eu falei agora há pouco, nós temos 3 tipos de inflação. Não tem só, aumentou. Não é isso. Depende do motivo do aumento. O primeiro e o mais comum, né, o mais comum motivo de aumento de preços é o aumento da demanda. O que isso significa? Regra básica, lei da oferta e da demanda. Quando eu tenho uma demanda maior do que o normal, é o que eu acabei de falar do carro, né? Todo mundo vai ter dinheiro no bolso, todo mundo vai atrás do carro. Quem tem carro vai aumentar o preço porque sabe que não tem carro para todo mundo.
Isso é uma inflação de demanda. Por quê? Porque eu tenho mais gente querendo consumir do que gente querendo ofertar. E aí quem tem o produto vai fazer o preço que quiser. E a pessoa que quer o produto, se ela quiser mesmo, ela vai pagar o preço que o mercado está ofertando. Tá? Isso é inflação de demanda. Por quê? Porque as pessoas estão enlouquecidamente querendo consumir. E é exatamente um dos medos, dos receios que a economia tem num processo pós-pandêmico, que as pessoas saem igual no carnaval, enlouquecidamente comprando tudo que quiserem, que puderem, né, enfim, né, sair da pandemia, viajar, comprar carro, comprar casa, realizar tudo aquilo que durante esses 2 anos e pouco ficaram, né, restritos aí. Então, existe esse receio e essa inflação, né, talvez é até outra situação aqui, mas essa inflação ela pode acontecer. É exatamente por isso que a taxa de juros já vem fazendo algumas correções também nesse aspecto. E aí a outra é a inflação que está de custos, né? Mas a gente pode chamar ela de oferta. Por quê? Se eu tenho um aumento de custos por algum motivo da matéria-prima, por exemplo, de algum tipo de insumo, esse custo, esse aumento, automaticamente vai ser repassado ao preço para o consumidor. Então o preço aumentou não porque as pessoas estão procurando muito. O preço aumentou porque simplesmente algum insumo do processo produtivo aumentou. E quando é um insumo que é geral, como por exemplo energia elétrica, quando a gente tem um aumento generalizado do preço da energia por, sei lá, falta de chuva, né? Ou algum pane, alguma coisa, alguma mudança na legislação e tal, isso vai impactar a economia inteira. Logo, eu tenho um aumento de custos em função, um aumento dos preços daquilo em função do aumento dos custos, certo? E às vezes esse aumento dos custos ele pode acontecer por conta da ausência de algum insumo, que é exatamente o caso da inflação que a gente está experimentando agora. Por que o preço dos carros aumentou tanto? Porque tem muita gente comprando carro? Não sei se alguém comprou carro recentemente, ou vendeu carro. Você viu como que o preço do usado de vocês aumentou? Vocês já notaram isso? Quem tem carro aqui, quem tem moto, sabe disso. Se você olhou o preço do seu carro no final do ano de 2019 e você olhou o preço do seu carro, mesmo carro usado agora, por mais que tenha passado tempo, o seu carro valorizou, o seu carro está mais caro. E por que isso aconteceu? Porque as pessoas estão comprando muitos carros? Não é, está todo mundo segurando. Mas o preço aumentou por quê? Porque a disponibilidade de matéria-prima para a produção de carros novos lá na indústria está menor. Por quê? Por conta do Covid, por conta da pandemia. As fábricas que produzem a matéria-prima, chapa de aço, os insumos para a produção nas indústrias, tiveram que fechar durante vários períodos por conta do Covid. Lá na China, na Ásia, né? Em lugares onde se produz a matéria-prima. Logo, se você não tem o insumo, o custo fica caro. Foi exatamente o que a gente acabou de falar. O insumo fica caro para a produção e automaticamente eu tenho que repassar esse custo para o consumidor final. Aumenta o preço do carro zero, o povo vai para o carro usado. Aí é uma bola de neve, automaticamente a cadeia inteira acaba sendo afetada. E aí a gente tem um terceiro tipo, pessoal, que esse aqui não é tão comum, mas ele existe, que eu costumo chamar de inflação de pânico, né? Por que é inflação de pânico? Isso era muito comum no Brasil, né? Na época antes do real, principalmente, porque era muito comum todos os dias os preços aumentarem. A inflação era galopante, era muito variável, muito grande, muito alta e acontecia com muita frequência. Então as pessoas elas já tinham medo dos preços aumentarem. Então era mais ou menos assim, olha, eu vou aumentar o meu preço porque eu acho que vai aumentar o preço do meu vizinho, então eu vou aumentar o meu também para eu suprir alguma coisa aqui. Ou então pior, olha, eu vou aumentar o meu preço do meu produto porque eu tenho quase certeza que quando eu for comprar minha matéria-prima semana que vem, vai estar mais caro. Então eu já vou aumentar o preço porque eu tenho quase certeza que eu vou pagar mais caro quando eu for comprar lá.
Então é uma inflação do medo. Eu aumento o preço com medo de aumentarem o preço. E aí o preço aumenta. Né? E isso é generalizado. E aí automaticamente isso tem impacto na economia também. Não é tão comum mais hoje, mas já foi muito comum. Você acordava, ia no mercado, não aconteceu nada, mas o preço aumentou. Mas aumentou por quê? Que provavelmente amanhã ou depois ia sair alguma notícia de alguma coisa que aconteceu e o preço aumentou. Né? Então é mais ou menos isso. Então esses 3 tipos de inflação. Muita demanda, ou seja, muitas pessoas comprando um produto e aí o preço aumenta. Ausência de algum tipo de insumo ou aumento do custo de algum insumo e aí isso aumenta também o preço, ou desespero. Tá certo? Esses são os tipos de inflação. Alguma dúvida aqui, meu povo? Tranquilão? Beleza, então. E aí a inflação, isso aqui é muito importante, pessoal. A inflação no Brasil, de forma bem resumidona, tá? Por conta do nosso tempo. Nós temos 2 indicadores de inflação. Isso aqui vocês precisam aprender agora e levar para a vida, tá? Isso faz diferença para vocês. Nós temos 2 indicadores de inflação. O oficial, o indicador de inflação, ó, pergunta de prova. Indicador de inflação oficial, que é feito pelo IBGE. E é oficial por quê? Porque o IBGE é um órgão do governo. Anotem isso, façam essa relação. IPCA, Índice Geral de Preços ao Consumidor. Geral de Preços ao Consumidor. Feito por quem? Pelo IBGE. Então ele é o oficial. Tá? Por que ele é oficial? Porque ele vai medir a variação dos preços ao longo do tempo, normalmente mensal, mas ele pode ser semanal, trimestral, você é quem vai fazer a análise, anual, né? Período de 12 meses, tanto faz. Mas ele vai verificar o aumento dos preços de itens que fazem parte da cesta básica do cidadão. Quando eu falo cesta básica, não é a cesta básica de comida, mas é aquilo que todo mundo precisa consumir. Alimentação, transporte, vestuário, habitação e saúde, por exemplo. Que são coisas do cidadão comum. Eu, você e você vão consumir. Então, quando eu tenho um aumento dos preços desses segmentos, isso vai impactar o cidadão comum. Certo? E aí o IBGE faz essa pesquisa onde? Lá no mercado, lá no transporte, lá na loja de roupa, lá vendo o preço dos aluguéis, lá vendo o preço dos insumos de saúde, consulta médica, né, medicamentos. Ele está na rua fazendo pesquisa, que é o que o IBGE faz. E aí o governo usa esse indicador como indicador oficial para poder divulgar se houve ou se não houve inflação. Inclusive, ele vai ser muito utilizado no mercado de capitais como referência, né, para uma série de produtos do mercado financeiro como indexador, certo? E por outro lado, a gente tem o IGPM, olha só, o próprio nome já diz tudo. Índice Geral de Preços do Mercado. Então não é das pessoas, não é do consumidor, é do mercado. Ou seja, e ele é feito pelo FGV. FGV é uma escola, é particular, é privado, não é do governo, não é oficial, tá? Não é aquele que é considerado oficial, mas é um indicador válido. E ele analisa os preços do mercado. Então ele vai verificar aquilo que encarece ou não os preços para o varejo, principalmente, para a indústria. Ou seja, não é o cidadão comum que vai sentir esses preços. Isso vai encarecer o preço de quem produz, ou seja, das empresas. E aí o IGPM ele tem uma variação completamente diferente. Então, se aumentou o preço do aço na fábrica, isso vai encarecer o IGPM. Vai encarecer o IPCA? Vai, com certeza. Mas numa proporção muito menor. Porque, olha só, 60%, né, do IGPM é o índice de preços por atacado, que é algo similar ali àquilo que se compra, que se vende no atacado, ou seja, em grandes quantidades. 30% é o índice ao consumidor, que é algo similar ao IPCA. E 10% é de construção civil.
Então são preços que impactam a indústria, que impactam as empresas, que impactam quem compra insumos e não quem compra o produto final. Tá? Inclusive no ano passado, o IGPM ficou, sabe em quanto? 25% ao ano. E aí, o IGPM, onde é. E por isso, por que vocês têm que saber o que é? Qual é a diferença do IGPM para o IPCA? Se você fizer um contrato, por exemplo, de aluguel, e o índice que for utilizado para fazer a correção do seu aluguel for o IGPM, se for isso, você está lascado. Porque a variação normalmente ao mercado é muito maior, que foi o que aconteceu no ano passado. Eu comprei um lote lá no Ceará que a variação, a atualização anual era do IGPM. Quando chegou o boleto com 25% de aumento, eu quase caí para trás. Aí eu fui olhar no meu contrato. Era IGPM, não era IPCA. E eu assinei. Trouxa, eu assinei. Né? Ou seja, 25% mais caro. Numa talagada só de um ano para o outro. Já o IPCA, normalmente, ele é mais brando, né? Porque ele está diretamente ao cidadão comum. Então, a variação é muito menor. A variação é ali, 3%, 4%, 5%, né? Que é onde a inflação costuma transitar. Então, é um indicador normalmente muito mais brando, tá certo? Então, de novo, IPCA, o índice oficial, feito pelo IBGE, e o governo usa ele como referência. E ele analisa o aumento de preços do consumidor, cidadão comum. IGPM é do FGV, é privado, analisa o aumento de preços do mercado, certo? E aí a gente precisa entender a diferença. Belezinha? E aí, para a gente fechar esse slide, PIB, né? PIB é Produto Interno Bruto. Por que ele é um indicador importante? Ele é um indicador importante porque ele consegue dizer para a gente se nós somos um país rico ou se nós somos um país não tão rico, né? Por quê? Porque ele soma toda a riqueza produzida num país, numa nação, numa economia, durante um determinado período. E aí, quando eu falo riqueza, eu falo salários, consumo das famílias, eu falo do investimento das empresas, eu falo dos gastos que o governo faz dentro da própria economia, eu falo do saldo entre importações e exportações, né? Tipo, se eu importei menos do que eu exportei, significa que sobrou dinheiro na economia. Então, eu coloco tudo isso no meu PIB. E aí eu posso dizer, se aquele dinheiro, aquela riqueza que eu tenho dentro de um país, dividido pela quantidade de pessoas, de cidadãos que eu tenho dentro de um país, eu consigo ter um indicador que nós vamos chamar de PIB per capita. Ou seja, quanto sobra de riqueza para cada cidadão. PIB por cabeça. Né? Então, com esse indicador, o que eu consigo fazer? Eu consigo comparar, por exemplo, se a minha riqueza de um ano para o outro aumentou, ou se ela não aumentou. Né? Eu consigo comparar se o país A com o país B, qual é aquele que tem o maior PIB per capita, ou seja, eu tenho muito dinheiro, mas eu tenho muita gente no meu país. Logo, essa riqueza dividida pela população não dá em nada. Então, eu sou um país pobre. Agora, eu não tenho tanta riqueza, mas meu país é pequeninico. Tem pouca gente. Ou seja, sobra a fatia de riqueza é muito maior por cabeça. Então, eu sou um país rico. Não tem como eu comparar entre cifras. O país tem X de riqueza com outro que tem Y de riqueza. Não, eu vou comparar levando em consideração a proporção da quantidade da população. Então, se vocês querem comparar os países, compare o PIB per capita, para que vocês possam saber se ele é rico ou se ele não é rico. O Brasil já foi uma das maiores do mundo. Já foi a 6ª ou 5ª maior economia do mundo. Hoje eu nem sei em que posição que ele está. Tá? Principalmente por quê? Porque o PIB per capita global, né, o PIB per capita, para ser comparado a nível global, ele precisa ser dolarizado. Ele precisa ser convertido em dólar. E como a nossa cotação do dólar está altíssima, está caindo, mas ainda está altíssima, só por conta da cotação, a gente cai bastante no ranking. Né? Porque aí o real está desvalorizado, na verdade. Né? Está bem desvalorizado. Então, quando a gente faz essa conversão, a gente vai lá para baixo.
não vale muita coisa o nosso PIB hoje, não. Mas não porque ele não valha, mas é porque a cotação não ajuda, tá certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre PIB? A gente foi bem enfático nessa aula aqui, eu lembro que rendeu bastante discussão. E aí, partindo para o próximo, deixa eu ver aqui qual que seria. Sim, claro, né? A gente sai, então, de crescimento econômico e a gente entra bem rapidamente nesse tema que também foi bem interessante, sobre desenvolvimento econômico, tá? Que são dois termos que vocês precisam saber diferenciar. Então, qual que é a diferença, principalmente, de crescimento econômico para desenvolvimento econômico? De novo, crescimento econômico é o aumento do PIB. Quando eu falo, então, minha economia cresceu esse ano, eu estou dizendo que o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas daquele país, cresceu durante aquele período. Tá? Teve mais investimento das empresas, mais consumo das famílias, teve mais investimento do governo, que é às vezes um grande maquiador, né, do próprio PIB do país, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas enfim. Mas o PIB, ele leva em consideração apenas aspectos quantitativos. Só valor, só dinheiro. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se a gente tivesse esse ano, vamos esquecer a pandemia, tá? Vamos esquecer a pandemia. Esse ano, 2021, ainda vai ter Copa do Mundo no Brasil. Qual é o ganho de se fazer uma Copa no Mundo no Brasil? Né? Onde é que a gente ganha? Vai fazer estádio, vai fazer estrada, vai fazer metrô, vai pagar salário para construção, vai abrir restaurante, hotel, transporte, táxi, ônibus, aeroporto, turismo e um monte de coisa. Ou seja, você vai estar transferindo, gerando mais dinheiro dentro de uma economia. Certo? Então, durante aquele período, o teu PIB vai ter um incremento. Você vai ter mais riqueza aqui dentro, principalmente dinheiro vindo de fora. Então você consegue aumentar o PIB. Agora, atenção, a maior parte deste dinheiro não é nem de quem vem consumir, mas a maior parte desse gasto que é feito dentro do país é do próprio governo. É do próprio governo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o governo maquia o próprio PIB. Então, a gente precisa aumentar o PIB, beleza, vamos lá e vamos construir estrada. É um jeito de aumentar o PIB. Por quê? Quando eu vou construir estrada, eu tenho que pagar salário, eu tenho que pagar pela estrada, e esse dinheiro vai para a economia. Então ele aumenta o PIB, ele maqueia o PIB. Vamos aumentar o salário mínimo. Né? Eu vou ter que aumentar o salário mínimo, vou aumentar o salário de todo mundo, vamos aumentar o PIB. Né? As custas do salário mínimo. Vamos aumentar a aposentadoria. Vamos aumentar o Bolsa Família. Isso pode aumentar também o PIB. Mas, basicamente, são aspectos quantitativos. Por quê? Porque eu não sei, embora eu tenha mais... Eu posso, por exemplo, ter um incremento do PIB, aumentou a riqueza do país, o PIB per capita que seja. Aumentou a quantidade de dinheiro na economia, dividido por cabeça. Mas eu não sei, por exemplo, se esse número, se ele reflete qualidade de vida das pessoas. Né? Por quê? A gente sabe que no Brasil, um dos maiores problemas do Brasil não é a pobreza da nossa economia. Pelo contrário, nossa economia é riquíssima. O problema da nossa economia é a falta da distribuição dessa riqueza. Por quê? Porque a gente tem uma proporção muito grande da riqueza que está na mão de um grupo muito pequeno de pessoas. Logo, eu não posso dizer que porque o nosso PIB é alto, ou até o PIB per capita, porque o PIB per capita divide por cabeça. Ele vai dizer que um cidadão comum ganha não sei quantos $1.000 por ano. Sendo que a gente sabe que tem alguns cidadãos, né, comuns que ganham alguns bilhões por ano. Então a conta está errada. Né? Então, por que o PIB é só quantitativo? Porque ele só pega a riqueza geral e divide pela quantidade da população. Então ele não diz para mim se eu vivo bem com esse PIB per capita. Se eu tenho qualidade de vida com esse PIB per capita. Ele não consegue trazer essa informação. Ele só fala enquanto nação, enquanto país. E é por isso mesmo que quando a gente quiser fazer essa análise sobre
a qualidade de vida, a gente precisa analisar, então, não o crescimento econômico, mas o desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento econômico, ele vai analisar aspectos qualitativos. E ele é representado principalmente pelo que a gente chama de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que ele é um indicador que é feito pela ONU, tá? É a ONU quem faz essa análise desde 2010, a Organização das Nações Unidas, e ele divulga anualmente o IDH de cada país. E qual é a diferença do IDH, que é o indicador de desenvolvimento econômico, para o PIB, que é um indicador de crescimento econômico? No IDH, além do PIB per capita, além da riqueza do país, ele analisa também a expectativa de vida do cidadão, ou seja, quanto tempo uma pessoa vive naquele país. Por quê? A gente parte do pressuposto que se as pessoas vivem muito naquele país, elas têm acesso à saúde, elas têm segurança, né? Elas têm um trânsito que não mata, elas têm plano de saúde ou uma saúde gratuita, mas elas estão vivendo mais por algum motivo. Se alimentam melhor, né? E também o acesso, a quantidade de anos em que as pessoas acessam as escolas, o estudo. Quanto tempo ela fica na escola. Subentende-se que quanto mais tempo na escola, melhor qualidade de vida ela vai ter, maior vai ser a renda. Então, o IDH ele vai além do PIB. Então, ele consegue dizer se essa pessoa tem acesso a essa riqueza que o país produz. Não estou dizendo se ela é rica ou se ela não é rica, mas ela tem acesso a essa riqueza. Tá? Então, o PIB é quantitativo e analisa crescimento econômico. O IDH ele é qualitativo e ele analisa o desenvolvimento econômico de uma nação. Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Então, beleza. Vou encerrar isso aqui também. E aí, o nosso último conteúdo, já para a gente poder encerrar, e aí eu prometo que eu deixo vocês descansarem, a gente falou um pouco sobre a questão do desenvolvimento... Não, do... Cadê? Aqui. Da economia e meio ambiente. Ou seja, a gente falou um pouco sobre responsabilidade socioambiental ou responsabilidade social empresarial, tá? Que é um termo bastante batido, mas que precisa ser discutido dentro desse aspecto, porque o próprio IDH, né, que a gente acabou de falar que é um indicador de desenvolvimento econômico, já considera também, em algumas situações, a responsabilidade social das nações como um indicador para dizer se ela é desenvolvida economicamente ou não. Tá certo? E aí, onde é que essa discussão está pautada? Né? A gente começou falando sobre o que é a responsabilidade social empresarial, né? Que nada mais é do que a preocupação da empresa, das empresas, em contribuir para a comunidade onde ela está inserida. Né? Em que sentido? Se preocupando com aspectos sociais, ambientais e econômicos, né, financeiros, na comunidade onde ela está inserida. Pensando nas pessoas, pensando em gerar emprego, pensando na questão ambiental. Né? Então, tudo isso engloba a responsabilidade social empresarial. E aí as vantagens, né, de se atuar com essa estratégia, né, a gente falou bastante sobre isso também na aula, ela consegue melhorar a imagem, ela consegue reduzir custo, ela consegue reter talentos, ela consegue se identificar com nichos de mercado e ela consegue, inclusive, até ter mais lucro, dependendo do tipo de ação que ela fizer, tá certo? E aí a gente falou também sobre pelo menos duas iniciativas interessantes também lançadas pela ONU. A primeira delas foi o Pacto Global, tá? Que foi lançado em 2000 pelo Kofi Annan, que era o secretário-geral das Nações Unidas. O Pacto Global, o que é o Pacto Global das Nações Unidas? Ele é uma iniciativa onde as empresas basicamente se juntam para seguir 10 princípios, onde a gente consegue garantir que as empresas vão estar se preocupando com esses 10 aspectos e garantindo responsabilidade social empresarial em torno da sua atuação. Né? Então ela vai falar sobre proteção dos direitos humanos, né? Participação, a empresa não vai violar os direitos humanos, enfim, ela fala sobre uma série de aspectos, né? A gente não vai cobrar detalhadamente esses aspectos, mas principalmente que
que existe essa iniciativa, que é o Pacto Global da ONU, onde nós temos 10 princípios que a empresa vai estar atendendo. E além dos 10 princípios do Pacto Global da ONU, a empresa que é signatária, ela não é obrigada a fazer isso, mas as empresas que fazem ganham visibilidade, ganham notoriedade, né, porque são projetos de grande monta, afinal de contas a gente está falando da ONU. Elas também vão estar sendo signatárias dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tá? Esses aqui não são exclusivos para empresas, eles servem para empresas, para escolas, para países, para prefeituras, para qualquer tipo de órgão, né? Onde ela também vai estar desenvolvendo ações voltadas a atender esses 17 aspectos. Que eles vão desde o mais básico, né? Onde erradicar a pobreza é o primeiro objetivo, até o mais avançado, onde eu coloco lá parcerias em prol das metas, ou seja, integração entre as nações, entre os países, paz, justiça, né, instituições fortes. Então a gente vai de objetivos básicos, mas que muitas nações não possuem, né, ou muitas pessoas dentro de nações específicas, até objetivos mais avançados, que entra até na questão de alterações climáticas, que são objetivos também bastante avançados. E ainda dentro dessa aula, dentro dessa discussão, a gente falou também sobre a ISO 26000, que é uma norma de qualidade, né, onde as empresas também podem aderir à ISO 26000 e demonstrar que ela desenvolve ações de responsabilidade social empresarial, também seguindo alguns temas centrais, como direitos humanos, práticas trabalhistas, meio ambiente, né, práticas operacionais justas, participação e desenvolvimento com a comunidade e até as questões com o consumidor. E aí, ela atendendo esses aspectos, ela recebe a certificação para poder mostrar para todo mundo que ela é uma empresa socialmente responsável, tá certo? Esse era o nosso último conteúdo. Fora isso, a gente teve então a nossa discussão sobre o mercado de capitais, mas como só o mercado de capitais já daria um conteúdo para a gente fazer uma prova inteirinha só desse conteúdo, eu vou liberar vocês, e como era um conteúdo plus, né, eu vou liberar vocês desse conteúdo para nossa avaliação. Então não vai cair mercado de capitais na nossa prova, tá certo? Ele foi só de grátis mesmo, não vou nem cobrar de vocês. Beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas, questionamentos, desabafos? Vocês estão tranquilos aí? Estão vivos? Tudo certo, professor. Mas é muita coisa, viu, que eu sei. É. Esse bimestre teve muito mais conteúdo que o bimestre passado, né? Não foi brinquedo o negócio, não. Isso é verdade. Não foi brinquedo. Mas é uma coisa que faz, acho que até mais sentido do que, por exemplo, as teorias de elasticidade, né? São conceitos que a gente não vai usar tanto na nossa vida. Até vai, né? Se você for atuar nessa área, mas macroeconomia, eu penso que todo profissional, independente da área, precisa estudar. Porque é um ato de emancipação, né? O ato de você entender por que o país onde você vive tem essa característica, apresenta essa característica atualmente, por que as coisas acontecem, por que o rumo do seu salário, da sua renda, dos seus investimentos, do que acontece contigo, da tua grana, né? Por que o combustível aumentou, por que a energia aumentou, por que não aumentou, por que o seu salário aumentou, por que não aumentou. Isso é macroeconomia pura, né? E aí quando a gente entende isso e domina isso, a gente se torna um cidadão melhor, uma pessoa mais ciente, mais consciente de si. Isso é muito importante, tá certo? Então, sobre a prova, não se preocupem, tá? Vocês vão poder consultar tudo isso, porque eu sei que como é muito conteúdo, muita coisa, a gente pode se confundir em alguma sigla, pode se esquecer de algum detalhe importante. Então, vai dar tempo de vocês pesquisarem. Não deixem de pesquisar, tá? Eu não quero que vocês façam a prova sem pesquisar. Não fiquem com dúvidas sobre o que é a Selic, não fiquem com dúvidas sobre o que é a IPCA, não decorem o que é a IGPM. Pesquisem, consultem. Porque não é para decorar, é para entender, tá certo? E aí a prova já vai estar disponível para vocês a partir de segunda-feira. Vocês vão fazendo e vão sentindo o drama. Beleza?
Pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, vou agradecer a presença de vocês até agora. Vou me despedindo já, semestralmente, praticamente. A gente tem aí só mais algumas oportunidades. Na semana que vem a gente não vai ter necessariamente essa aula. Eu vou estar disponível para poder ajudar vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, mas a semana é de prova. Então, o nosso semestre hoje, agora oficialmente, ele se encerra do ponto de vista de conteúdo, e aí a gente vai estar só tratando aí a questão da avaliação, da correção, de provas posteriores que ainda possam acontecer, tá bom? No mais, queria já agradecer a vocês pelo semestre, dizer que foi uma oportunidade muito rica de poder estar com vocês durante esse semestre. Foi um prazer poder conhecer vocês, né, minimamente, mesmo que remotamente. Para mim foi uma experiência muito rica, né, aprendi bastante durante esse período e espero que vocês tenham curtido também, né, e espero que a gente tenha novas oportunidades. Belezinha, pessoal? Fora isso, desejar para vocês uma ótima semana, então, e uma ótima noite, beleza? Beleza, professor. Valeu, então, pessoal. Boa noite. Até mais, tchau. Professor, boa noite. Boa. Boa noite, professor. Obrigado aí por tudo, hein? Valeu, Gabriel. Até mais. Valeu.